Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa série de estudos bíblicos deste curso que você tem acompanhado até aqui. Hoje estamos na oitava lição, no oitavo estudo. Dando sequência ao assunto que falamos anteriormente sobre o milênio, hoje queremos então abordar o assunto que ocorre logo após o milênio, logo na sequência em que Jesus volta e ressuscita todos os ímpios de todas as épocas, que é sobre o juízo final. O juízo final, ele ocorre, claro, de forma paralela a eventos que sucedem à volta de Jesus, a terceira vinda, que ocorre logo após o milênio. Bom, e o juízo final, qual seria o propósito do juízo final para a humanidade? Qual seria o propósito para Deus também? Por que é necessário ter um juízo final? Por que Deus tem que executar tudo às claras e às vistas de todo o universo? Bom, nós vamos acompanhar, como temos acompanhado até aqui, através da Bíblia, alguns textos que vai elucidar esse assunto de forma bem objetiva. E o juízo final, a Bíblia descreve que Deus julgará sim toda a humanidade num determinado tempo, num determinado dia que ele tem em sua mente. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 31 nos diz assim: pois determinou Deus um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Ele, disso, deu certeza a todos, ressuscitando o Cristo dentre os mortos. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele aponta que Deus separou um dia, um tempo, um momento adequado para executar a sua função de juiz para com a humanidade. Então, não temos como escapar. Existe até um adágio, inclusive bíblico, que diz duas coisas das quais nós não podemos escapar, não podemos evitar: a morte e o juízo. Todos os dois aspectos na vida da raça humana são inevitáveis. Bom, então se sabemos que um dia teremos que enfrentar a morte e também teremos que enfrentar o juízo, é necessário então que estejamos preparados para esses dois eventos, especialmente o juízo, porque dele será definido o destino eterno de todo ser humano. Bom, então, como o juízo é um fato inegável e real que ocorrerá, precisamos conhecer um pouco melhor o que vai envolver o passo a passo do juízo. E eu quero ver com vocês, aqui na carta de Paulo aos Romanos, que no juízo, realmente, como mencionamos, não dá para escapar, não dá para evitar. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, no versículo 10 e 12, ele diz aqui realmente essa verdade de maneira clara. Diz assim: mas tu, por que julgas a teu irmão? E ele continua: pois todos nós, Paulo se inclui, havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, todos nós. Então, Paulo está transmitindo aqui um recado a alguns irmãos lá na época que viviam em Roma, que queriam assumir o papel de juiz. Aí Paulo diz: por que você julga seu irmão? Se todos nós iremos comparecer ao tribunal divino. Então, todos nós iremos um dia estar na presença dele e seremos, como réus, julgados pelo próprio Deus. O versículo 12 ainda nos diz assim: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o juízo, ele é individual. Esse aqui também é uma outra verdade. O juízo é universal, sim, porque Deus vai julgar todos os seres humanos que já viveram na história desse mundo. Mas também ele é individual, porque Deus vai avaliar cada pessoa de uma maneira como nunca avaliou ninguém. Então você será avaliado, eu serei avaliado de acordo com a vida que tivemos aqui na Terra, aqui nesse mundo. Um fato é que teremos que passar por esse juízo. Não tem como escapar dele. Bom, agora, já que iremos ser avaliados neste juízo, talvez uma pergunta que a resposta já está de forma clara para nós, mas queremos também fazê-la e junto com você aí, investigá-la a resposta. A pergunta é: o que seria julgado no juízo final? Por que Deus tem que avaliar a humanidade? E o que ele quer avaliar? O que será julgado finalmente no juízo final? Ainda que no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, fala também nesse aspecto do julgamento final. Ele diz assim, Romanos 2,16: isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, o que será julgado no juízo? Os segredos da humanidade. Então, todos nós temos segredos, sejam eles bons
ou ruins, duvidosos ou assertivos, todos esses segredos serão avaliados na presença de Deus. Todos os segredos ocultos no coração do homem serão julgados. Então, na verdade, muitas pessoas fazem e cometem crimes, corrupções e qualquer tipo ou sorte de ato desonesto, às vezes alguns na luz do dia, escancarado, como assaltos e roubos, outros já às escuras, às escondidos, em locais ou situações que ninguém venha desconfiar, mas todos esses atos, todos os segredos que estão ocultos, todas as intenções que ficaram na mente e no coração do homem serão julgados, serão avaliados. Em outras palavras, nós seremos julgados pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Ou seja, não dá para escapar realmente do escrutínio de Deus. Deus consegue penetrar na mente e extrair os pensamentos e os segredos mais ocultos e mais profundos que o ser humano possa ter. Então, o juízo realmente final será algo inevitável, inescapável, algo que Deus vai avaliar tudo sobre a nossa vida, desde o momento em que nós passamos a ter ali a razão funcionando de forma plena, que, segundo alguns estudiosos, a partir dos 12 anos de idade, já somos responsáveis pelas nossas atitudes e palavras e pensamentos. Já temos uma certa maturidade para ser avaliado como responsável por tudo que venhamos a fazer. Bom, já que o juízo final será avaliado na presença de Deus e de todos os seres humanos, nós precisamos então conhecer mais uns aspectos desse juízo. Por exemplo, qual seria a norma? A norma que Deus usará para julgar o ser humano, para julgar a humanidade, para julgar a sua vida, para julgar a minha vida. Deus tem alguma norma? Deus tem algum código ao qual ele vai aferir o caráter de todo ser humano? Porque Deus não pode julgar de forma aleatória também. Ele precisa ter alguma regra, alguma norma, algum código que venha comparar o caráter do ser humano com essa regra, com esse código. Sim, e Deus tem uma norma. A norma que Deus usará para julgar a humanidade, você pode conferir na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, ali Tiago vai descrever a norma de Deus para esse julgamento. Diz assim, capítulo 2, versículo 12: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então Deus julgará toda a humanidade pela sua lei. Deus tem uma lei, Deus tem um código, uma norma de moral e justiça, a qual o ser humano precisa seguir para poder, então, passar por esse juízo de forma pacificamente e tranquilamente. Então, Deus usará a sua lei, a sua sagrada lei dos 10 mandamentos, a famosa lei dos 10 mandamentos, para aferir, para comparar, para medir o caráter de cada um dos seres humanos. Então, ele julgará o ser humano e a sua vida aqui nessa terra baseado no código moral dos 10 mandamentos, que representa ali também o caráter do próprio Deus. Mais um texto para confirmar que nós seremos julgados pela lei de Deus é o texto que Paulo também descreve em Romanos. Então, os escritores, eles são unânimes e coerentes com relação a esse ponto da norma que Deus usará. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Todos os que sem o conhecimento da lei pecaram, sem o conhecimento da lei também perecerão, morrerão. E todos os que, sob o conhecimento da lei, pecaram, pela lei serão julgados. Perceberam? Então, toda a humanidade será julgada pela lei, a lei de Deus. O conhecimento que você tem da lei, se é amplo mais do que outros, você será julgado de forma mais ampla. O outro será julgado de forma menos ampla, mas tendo como base a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, eles são unânimes e coerentes no que Deus usará como código e norma para julgar. Também, não apenas os 2 apóstolos aqui supracitados, mas nós encontramos também o homem mais sábio deste mundo, que já viveu aqui abaixo de Jesus Cristo, Salomão. Salomão, ele escreveu muita coisa boa, né, na Bíblia Sagrada para nós crescermos e sermos edificados, e ele escrevendo o livro de Eclesiastes, que é um livro que ele escreve e descreve sua vida pós-conversão, porque Salomão, infelizmente, ele desceu na degradação moral profundamente, mas ele se converteu no fim da sua vida e escreveu o livro de Eclesiastes, que representa a sua vida de sofrimento, né, infelizmente, de distanciamento de Deus. No capítulo 12 de Eclesiastes, ele descreve realmente, nesse versículo 13 aqui e o 14, a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala e que Tiago fala, sobre a norma e o código moral que Deus usará para o julgamento
final da humanidade. Ele diz assim, 12:13 de Eclesiastes: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Agora o 14: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então o juízo final será algo que Deus vai trazer, como já lemos, os segredos, as obras do homem, a lume, para poder serem julgados. E o código de julgar essas ações, esses crimes, essas atitudes que o ser humano viveu e praticou, conforme diz aqui Salomão, o versículo 13 é a lei de Deus, os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Por isso que ele diz para temer a Deus e guardar esses mandamentos. Por quê? Porque Deus vai julgar. Ele vai julgar toda a humanidade em base do que a humanidade fez com sua lei ou que ela deixou de fazer também com sua lei. Então, essa é a norma de juízo. E como Deus tem o tempo certo para esse dia ocorrer, ele está cada dia que passamos aqui na Terra se aproximando de forma inevitável, e se viemos a morrer também, é como se o juízo chegasse para nós de forma instantânea, porque já vimos em estudos anteriores que ao morrer o tempo para os mortos, porque eles entram num estado profundo de inconsciência e sono até o dia do julgamento. Aqueles que praticaram a bondade, a justiça e fizeram de Jesus o Salvador, eles ressuscitarão na volta de Jesus. E aqueles que, infelizmente, tiveram uma vida contrária aos princípios da palavra de Deus, ressuscitarão após o milênio para este acontecimento do juízo final. Bom, e o juízo final, ele vai determinar realmente muitas coisas. Determinará nossa vida, determinará nossas ações, que destino teremos também, especialmente vai determinar isso aí. E eu quero ver com você, 2 Coríntios, capítulo 5, aqui tem um texto interessante no versículo 10, que falando dessa questão do que será determinado no juízo também, além do que já mencionamos, diz assim: pois todos devemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, o bem ou mal. Então, o juízo determinará a sentença final de cada um, para que cada um receba o que fez com o seu corpo, com a sua vida, com a sua mente. Então, o juízo também tem esse objetivo, determinar a sentença fiel e justa para cada ser humano. É claro que todos os seres humanos, eles terão sentenças diferentes umas das outras. Uns praticaram mais injustiças, mais corrupções, mais maldades, mais leviandades do que outros. E certamente o juízo será, nesse quesito, imparcial, por isso, porque Deus precisa aplicar a sua justiça de forma devida, de forma equilibrada para cada um daqueles que viveram indiferente à sua lei, aos seus mandamentos e à sua palavra como um todo. Bom, e esse juízo não será no céu ou num lugar estranho, esse juízo final, eu digo aqui, o juízo final, ele não será também num local em que você nunca esteve presente. O juízo final, a Bíblia nos diz que ele será executado, está lá em Apocalipse capítulo 20, aqui neste planeta. Porque logo após o milênio, Cristo volta, retorna, pisa no Monte das Oliveiras, abre-se o vale, a cidade santa desce com todos os salvos dentro, e antes de ser a destruição completa com os fogos dos céus, e que virá também da parte subterrânea da terra, esse juízo ele será realizado na presença de todos os salvos, de todos os anjos, tanto dos bons quanto os maus, e na presença de todos os ímpios. Ou seja, esse juízo final ocorrerá com toda a humanidade que já existiu até hoje, tanto os salvos como perdidos, todo mundo juntos, todo mundo presente. Bom, e isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 13. Aqui nós temos a cena descritiva do juízo final, logo quando Cristo retorna do céu, depois dos 1000 anos, com os salvos e a cidade santa. Então, haverá essa ressurreição, como nós vimos ontem, dos versículos 9 a 13 de Apocalipse 20, onde Cristo ressuscita os ímpios depois do milênio. E, após essa ressurreição, ocorre então o que nós estamos falando aqui, chamado de juízo final. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 13 diz assim: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi, observem aqui, mais um reforço da ressurreição final dos perdidos, no versículo 12. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Percebe, então, a cerimônia do juízo final? E o texto continua dizendo, e abriram-se os livros,
Que livros se abrem aqui agora, nesse momento? Abrem-se os livros que contêm o nome das pessoas, os pecados das pessoas e os registros da vida de cada um de nós. Então, esse juízo final é neste planeta Terra, depois do milênio, na presença de todos os seres vivos. O versículo 12 continua dizendo assim: abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que mortos? Os mortos que foram ressuscitados. Então, eles foram julgados segundo as suas obras que estavam ali escritas nesses livros. E o versículo 13 nos diz assim ainda: o mar entregou os mortos que nele havia, ou seja, todas as pessoas que morreram em batalhas, em guerras no passado, em naufrágios, afogadas, todas sairão de lá de dentro, de onde foram afogadas, de onde foram mortos. Corpos que não foram encontrados ao longo dos séculos, talvez milhares ou milhões de pessoas que morreram no profundo do oceano e seus corpos nunca foram resgatados. Então, no juízo final, essas pessoas ressuscitarão de onde foram sepultadas, seja no mar, seja no oceano, seja em rios, seja em lagos, seja nas próprias sepulturas ou no cemitério comum. Então, o resto do versículo diz: o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam. Além aqui, a palavra do grego aqui, ela significa sepultura, ou seja, todos que estavam na sepultura sairão dela e foram julgados. O final do versículo 13 diz assim: cada um segundo as suas obras. Então, o juízo final será um evento tremendamente solene que se passará no planeta Terra, na presença de toda a humanidade, de todo ser vivo e racional. Ninguém poderá escapar desse momento, ninguém ficará de fora dessa ocasião. Bom, então já vimos que o juízo é universal, mas também é de forma individual, ou seja, Deus julgará todos de uma só vez, mas o olhar perscrutador divino penetrará na mente de cada ser humano e dará uma sentença justa, de forma clara, objetiva e instantânea, para que todos entendam que Deus conseguirá ler ao mesmo tempo a vida de cada um ser humano e dar uma sentença justa. E também os livros estarão aí abertos na presença de todos, na presença salvos e perdidos, e cada um verá onde falhou, onde errou, onde deixou de realmente melhorar a sua vida e corrigir seus erros. Bom, agora vamos ver aqui a execução na prática do juízo final. Deus ressuscita os perdidos, julga, avalia, dá a sentença e agora a execução da sentença. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e versículo 15, vem aqui agora a situação dessa sentença sendo derramada na cabeça dos ímpios perdidos. Diz assim, 20:14, então a morte, ou seja, todas as pessoas que estavam mortas ressuscitam, né? E a sepultura, há versões bíblicas que fala o inferno, foram lançados no lago de fogo, ou seja, todos aqueles que estavam mortos foram ressuscitados, todos aqueles que estavam em algum tipo de sepultura saem de lá e foram lançados, é a execução do juiz agora, no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Perceberam? Então, nós não temos que temer a primeira morte, temos que temer essa aqui, essa segunda, porque essa segunda morte, ela tem implicações eternas, completamente eternas e inevitáveis. Observe bem, na execução dela, o planeta Terra inteiro virará um mar fundido de lava vulcânica, porque tudo explodirá, todos os gases subterrâneos, a quantidade de petróleo, a quantidade de lavas vulcânicas, tudo entrará em erupção ao mesmo tempo neste planeta e, além do mais, ainda descerá bolas de fogo do céu, como nós vimos no estudo anterior, mas podemos ler aqui para confirmar que Deus fará chover fogo e enxofre, e então vem fogo de cima e fogo de baixo, e o planeta se envolverá em um grande oceano de lavas vulcânicas. O versículo 15 diz assim, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a execução do juízo é no planeta Terra, que ele será dissolvido em fogo, e todos os que, infelizmente, não foram encontrados seus nomes no livro da vida, que não aceitaram o Cordeiro de Deus, que é Jesus como seu Salvador, serão lançados no lago de fogo, terão que receber essa sentença terrível e difícil de suportar. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele tendo uma visão panorâmica do futuro e do acontecimento do juízo, olha o que ele diz, o que acontecerá com o planeta Terra. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 até o 10, diz assim, mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo. Observe que a execução do juízo é aqui na terra. Para o fogo, sendo reservados, céus e terra,
para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, este planeta Terra, esse céu atmosférico, ambos estão sendo reservados para o dia da execução do juízo final. O versículo 8 de 2 Pedro 3 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, a paciência de Deus está chegando ao fim para esse planeta. Deus tem esperado 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6000 anos de existência para o planeta e de tolerância. E Deus está chegando ao fim com a sua paciência, porque tudo tem limite, inclusive a paciência de Deus. No versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, falando da paciência dele, percebe? Ainda que alguns a tenham por tardia, não, o juízo final não vem, nunca vai acontecer, talvez isso é uma alegoria bíblica. Não é alegoria, porque o texto diz assim: Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Aí o 10 ele conclui: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Apesar de Deus retardar, Deus esperar com a sua paciência, mas um dia virá. O juízo final virá. E aqui diz como ladrão, por quê? Porque pegará as pessoas de surpresa, que não se importaram, que negligenciaram e não procuraram se preparar. E o resto do versículo 10 diz assim: os céus passarão com grande estrondo, observe, que entra em conexão com o Apocalipse, que descerá fogo e enxofre do céu, com grande estrondo, diz aqui, e os elementos ardendo se desfarão. Todos os elementos da terra se desfará, de tão intenso e calor que estará o fogo. E o texto ainda continua dizendo: e a terra e as obras que nela há serão descobertas e desfeitas. Então, meu querido amigo e ouvinte, nós estamos aproximando. A cada pôr do sol, a cada fim de semana, a cada fim de mês, a cada ano que passa, os dias estão chegando mais perto deste acontecimento solene para toda a humanidade, para todos nós. Bom, e após a execução final do juízo, o que ocorrerá com esse planeta? Como ficarão as coisas? O que sobrará? Bom, quero levar você então para o livro de Malaquias, que aqui descreve os últimos momentos finais da história do planeta sendo queimado pelos fogos do juízo final. Então, Malaquias capítulo 4, ele vai nos descrever do versículo 1 ao 3 o seguinte: certamente aquele dia vem. Então, certamente é o superlativo de certeza, ou seja, com certeza, aquele dia vem. Arderá como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. Restolho é resto de objetos queimados. E o dia que está para vir os queimará, diz aqui. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A raiz do mal é o inimigo, é o diabo, Satanás. E os ramos são, infelizmente, todos aqueles que o seguiram, consciente ou inconscientemente. E a Bíblia diz que tudo será queimado, tudo virará pó. Não vai ficar existindo para sempre num lugar queimando eternamente. A Bíblia não apresenta essa teoria de um inferno inextinguível. Não funciona assim, senão não seria justa a sentença divina. A pessoa vive 70, 80 anos e ficaria agora em um suposto lugar queimando para toda a eternidade. Isso não é justo e Deus não é injusto. Então diz que não vai ficar nem raiz nem ramos. O resto do versículo diz assim: mas para vós, os fiéis, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros, libertos das estrebarias. E o versículo 3 fala o que os ímpios vão virar, juntamente com os anjos maus. Diz assim o 3: pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo o planeta Terra, com todas as obras que há, com todos os anjos maus, com todos os ímpios perdidos, queimarão, cada um de acordo a sentença justa que Deus dará para eles, e por fim virarão cinzas. Por fim queimará tudo e dissolverá, e não sobrará nada, absolutamente nada. E, sendo que não sobra nada, qual é o resultado final de tudo isso para eles? Isaías 26:14 nos diz que o resultado final é que eles morrerão para sempre, para nunca mais existir em lugar nenhum, em situação nenhuma, e nenhum mais sofrimento haverá para ninguém. Isaías 26:14 diz assim: morrendo eles, não tornarão a viver. Então isso aqui é o salário do pecado, meu amigo. Chama-se morte eterna. Uma morte da qual a pessoa nunca mais existirá, em lugar nenhum. Percebe? Morrendo eles, não tornarão a viver.
falecendo, não ressuscitarão. Tu os castigastes e destruístes e apagaste toda a sua memória para sempre. Então, é como se essas pessoas nunca mais existissem em lugar nenhum. Esse é o salário do pecado de Romanos 6,23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, mas o salário do pecado é a morte eterna. Então, o contrário de vida eterna é morte eterna. Vida eterna é o salário daqueles que fizeram de Jesus o Salvador. Morte eterna é o salário daqueles que não optaram por Jesus como Salvador de suas vidas. Para chegar ao fim dessa nossa estudo de hoje, o profeta Jeremias também, ele descreve, infelizmente, a sentença final sobre os ímpios que Deus executará de forma justa e imparcial. Jeremias 51, 39 diz assim: estando eles excitados, dar-lhe-eis a sua bebida. No momento em que Cristo ressuscita os ímpios, lembra do estudo de ontem? O inimigo envolverá todos os perdidos para atacar a cidade santa novamente. Estarão naquela frenesi, excitados para sangue, para a guerra, para tentar invadir a cidade e tentar destruir os salvos. Estando eles excitados, dar-lhe-eis a sua bebida. Vamos ver que bebida é essa? E os embriagarei para que andem saltando, ou seja, Deus os embriagará com a sentença do juízo final, com fogo, tentará saltar, pular, mas é impossível. E o texto termina assim: mas dormirão, olha aqui a sentença final do juízo, um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Senhor. Então o salário do pecado é um sono perpétuo, é uma morte eterna. E o último versículo é o versículo 57 de Jeremias 51, que diz assim: embriagarei os seus oficiais e os seus sábios, e os seus governadores, e os seus magistrados, e os seus valentes. Aqui ninguém fica fora do juízo. Todas as pessoas estarão. Autoridades, pessoas simples, pessoas mais importantes. Diz o texto: dormirão um sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Então aqui chegamos ao fim do juízo final, com a morte eterna sendo consumido este planeta, os anjos maus, sendo consumido o autor do pecado, que é Satanás, sendo consumido também todos os seguidores dele, consciente ou inconsciente, todos aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador de suas vidas, infelizmente terão que receber em seu próprio corpo, em sua própria vida, o maior problema que o ser humano terá que enfrentar, que é a sentença do juízo final e a uma morte da qual nunca mais haverá ressurreição, nunca mais haverá consciência, a famosa morte eterna. Que Deus te abençoe e te ajude a ficar do lado de Cristo hoje, ficar do lado de Jesus agora, para que você possa, juntamente comigo e todos aqueles que assim optarem, se livrar dessa sentença tão cruel, tão difícil de suportar, que é a morte eterna. Que Deus nos livre dela e nos ajude e nos prepare para a felicidade da eternidade ao lado dele, para sempre. Amém.